Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema julgar sim, difamar não. Meus irmãos, estamos vivendo um momento muito delicado na nação brasileira. Um momento em que as pessoas estão difamando uns aos outros. É um período de difamações que estamos vendo. Nas redes sociais, nós vemos pessoas que se dizem crentes e até que se dizem pastores, difamando políticos, difamando outras pessoas, difamando autoridades políticas. Meus irmãos, precisamos entender a diferença entre julgar e difamar. Julgar é bíblico, difamar não é bíblico. Em diversas passagens da Bíblia, nós somos ordenados a julgar. Em João 7,24, a Bíblia diz que devemos julgar segundo a reta justiça. Em 1 Coríntios 5, 3 a 12, a Bíblia diz que devemos julgar o pecado na igreja. E Efésios 5, 11 diz que devemos julgar as obras das trevas. Em 1 Coríntios 14, 29 diz que devemos julgar pregações, profecias. Portanto, a Bíblia não proíbe julgamento. Por quê? Porque é impossível se acautelar dos falsos mestres sem julgar a doutrina e as práticas que eles fazem à luz da Bíblia, sem comparar com a Bíblia, não tem como. Mas quando Jesus disse em Mateus 7,1, que muita gente interpreta isso errado, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus aí nessa passagem, ele está condenando o julgamento hipócrita. Jesus não está aí proibindo ou abolindo o exercício de discernimento. Ele não está aí abolindo ou proibindo o exercício de se fazer avaliações da pregação de pregadores. Não. A advertência de Jesus em Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados, é para nós não nos postarmos como juiz e pronunciar sentença a uma outra pessoa, usando a nós mesmos como referência, como padrão. É isso que Jesus está advertindo. Então, julgar os outros pelos padrões humanos e não pelo juízo divino, aí nós não podemos não. Agora, quando nós julgamos as coisas pela palavra de Deus, nós não estamos exercendo nosso próprio julgamento, não. Mas estamos julgando pelo julgamento de Deus. Então, veja bem, nós não podemos julgar baseado na nossa própria ideia, no nosso próprio pensamento. Agora, julgar alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus, isso nós podemos. Formar uma opinião ou formar uma avaliação, tendo como padrão a Bíblia, isso nós podemos. Deus não proíbe. Agora preste atenção. Difamar é outra coisa. Difamar as pessoas, isso é pecado. Você pode dizer, mas se eu estiver sendo ofendido, caluniado, a pessoa está me ofendendo, estiver sendo difamado, o que é que eu devo reagir? O que é que eu devo fazer? Escute, se você é convertido, você não reage. Paulo foi insultado, Paulo foi caluniado, pessoas enfurecidas, invejosas,
pelo ministério de Paulo, pelas revelações que Paulo tinha, pessoas invejosas o caluniaram, o zombaram. Qual foi a reação do apóstolo Paulo? Qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Nós lemos lá em 1 Coríntios 4, 12 e 13, Paulo dizendo, a resposta dele foi essa. As calúnias que ele recebia, as difamações que ele recebia. Ele diz, quando injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, sofremos. Quando difamados, consolamos. Eis aí o caráter de um homem convertido que tem intimidade com Deus. Quem pode se esquecer de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado, zombado, recebendo injúrias, caluniado, difamado, recebendo pedradas no rosto. Qual foi a reação de Estevão? Estevão apontou o dedo em riste àquelas pessoas que o apedrejavam e o zombavam dele e difamavam ele. Ele apontou o dedo em riste, dizendo, vocês vão pagar sério por isso? Deus vai punir vocês por essa atitude pecaminosa? Ele disse isso? Não. Estevão orou a Deus e disse assim, Senhor, não imputes esse pecado a estes que está me ofendendo. Eis aí o caráter de um homem convertido. Quem pode se esquecer de Moisés? Miriam, irmã de Moisés, se rebelou, se revoltou contra Moisés. Deus puniu Miriam com lepra. Qual foi a reação de Moisés? Moisés se alegrou com a doença de lepra de Miriam? Não. Ele apontou o dedo em riste para Miriam e disse, olha, você está pagando porque você se revoltou contra mim? Não. A Bíblia diz que Moisés orou pela cura de Miriam. Números, capítulo 12, 13, está escrito isso. 12, versículo 13. Moisés orando diz, ó Deus, rogo-te que a cures. Eis aí o caráter do homem de Deus, de um homem convertido, do homem que tinha conhecimento e intimidade com Deus. Escute bem, meu irmão e minha irmã. Você sabe aonde está a nossa espiritualidade? A nossa espiritualidade está quando nós ajoelhados intercedemos por aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, que nos difamam. Aí está a nossa espiritualidade. O que é que o mundo hoje ensina? O mundo ensina o seguinte, se sofrer agravo, se sofrer difamação, reaja, vá na justiça e põe na justiça aquele que lhe difamou, que lhe injuriou. O que é que a Bíblia ensina? O oposto. Quando maltratado, quando difamado, reaja com o perdão, nunca com retaliação. É isso que a Bíblia ensina. O que é que a Bíblia ensina? A Bíblia diz, faça aquilo que não é o seu dever. É isso que a Bíblia ensina. O que é isso? Se alguém te obriga a caminhar uma milha, anda com ele 2. Se alguém te tira a vestimenta, oferece-lhe também a túnica. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele chega a dizer muito claramente, a advertir os crentes de Coríntios, dizendo que ele, o apóstolo Paulo, era preferível para ele sofrer o agravo, sofrer a difamação. Era preferível para ele ser defraudado do que entabular pleito com o próximo, ainda que a causa seja justa para ele. Meus irmãos, por que Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 6? Porque estava havendo problema lá. Irmão colocando outro irmão na justiça comum. E Paulo chega e faz uma pergunta: por que não sofreis antes o dano, o agravo, a injustiça? Meus amados irmãos,
se você, escute bem, se você preferir contender na justiça dos homens contra um irmão, se você preferir não abrir mão e sofrer o dano, de sofrer o agravo, você ainda não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o ministério de Jesus Cristo. Eu fico impressionado como é que pessoas dentro da igreja colocam outro na justiça. Não sei como é que vai morar no céu. Não sei, não entendo. E existem pessoas hoje que nas redes sociais ficam dizendo o tempo todo impropérios contra as autoridades constituídas, e se dizem crentes, se dizem pastores. Escute, Paulo certa vez estava diante de um sumo sacerdote chamado Ananias. E Paulo estava ali se defendendo perante um conselho. E a Bíblia diz que Ananias mandou as pessoas que estavam ao lado de Paulo dar-lhe uma bofetada na boca. E Paulo recebeu um murro na boca. Não sabendo, escute bem, não sabendo Paulo que Ananias era sumo sacerdote, ele disse em Atos 23:3, Paulo chamou aquela autoridade de parede branqueada. Ele disse: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás sentado aí para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me. Mais tarde, quando Paulo soube que Ananias era sumo sacerdote, Paulo diz em Atos 23:5, não sabia eu, irmãos, que ele era sumo sacerdote, pois está escrito, não dirás mal de uma autoridade do seu povo. Irmão, meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo o quê? Que falar contra as autoridades, difamar, dizer impropérios, denigrir a imagem de uma autoridade, mesmo que essa autoridade não tenha idoneidade moral, isso é mau testemunho. Tem crente que não entende disso, mas é mau testemunho. Por mais mal que seja essa autoridade, não difame, porque você está pecando. Eclesiastes 10:20 diz, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Portanto, fica aqui esta mensagem para você. Julgue não baseado no seu próprio pensamento, na sua própria ideia. Julgue alicerçado na palavra de Deus. Agora, difamar, jamais. Não difame. Ore e ore. Pelas autoridades, pelas pessoas. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.